Olá, eu sou o professor Elgio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. E aqui nós vamos falar, expor, discutir sobre como orientar crianças ou adolescentes deprimidos e seus pais. Enfim, mesmo tendo o trabalho em um CAPS, em um Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, ou no consultório particular, ou no ambulatório especializado, em um outro sistema de saúde, sempre que nós fazemos essa abordagem relativa à depressão de crianças e adolescentes, nós devemos exercer um trabalho de orientação, além da psicoterapia específica, do medicamento específico, também de orientação persistente, insistente, tanto desse próprio paciente menor, como também dos seus pais. Ainda que haja conflito entre estes, fazemos de maneira separada, mas é imprescindível que todos tenham acesso a estas informações qualificadas da melhor maneira possível. Isso vai facilitar a adesão ao tratamento, vai facilitar uma permissividade de oferecer informações que possam ser úteis para trabalho na terapia, para contribuição na escola, nos relacionamentos sociais. Enfim, é necessário e nós vamos aqui dar uma orientação de como fazer essa prática da maneira mais profissional, técnica e pertinente possível. Então, as orientações são importantes diante de qualquer sofrimento emocional de crianças ou adolescentes. Enfim, tem sofrimento, precisa ter orientação. Ou seja, se já temos o hábito de conversar bastante, dar permissão de perguntas e respostas para os nossos pacientes adultos e idosos, em crianças e adolescentes, nós devemos fazer isso numa extensão ainda maior. E as orientações essenciais para outros transtornos emocionais, como ansiedade e sintomas psicossomáticos. Além do quadro depressivo, geralmente esses sintomas de tristeza ou irritabilidade, desânimo, dificuldade escolar, limitação das relações sociais, dor de cabeça, dificuldade no aprendizado, geralmente esses sintomas depressivos eles são acompanhados também de sintomas ansiosos, como tensão muscular, náusea, vômito, tremor, dificuldade de concentração. Enfim, cabe a nós profissionais da saúde mental orientarmos aquilo que para nós é óbvio, que além da expressão de sintomas depressivos, outros sintomas também podem acompanhar este sofrimento sendo de uma esfera parecida. E que uma preocupação muito grande é de prevenção de alguns desfechos muito tristes. Por exemplo, de criança e adolescente com sintomas ansiosos que começam a usar maconha como automedicação para aliviar a sua angústia. Esse é um relato muito repetitivo e que cabe a nós, profissionais de saúde, já falarmos antecipadamente, já prevenirmos esse acesso errôneo, distorcido, na parte de depressivos ou ansiosos que passam a usar maconha. Tem profissional na graduação, alguns dos nossos alunos que estão acabando de sair da graduação, que acham que esse tipo de conversa com o adolescente faria com que funcionasse de estímulo para ele usar a droga. Não é isso. Muito pelo contrário, especialmente quando você forma um vínculo com a criança e com o adolescente, é importantíssimo que você deixe claro para ele aquilo que é pertinente no escopo da saúde para a melhoria daqueles sintomas angustiantes, desgastantes, desagradáveis, de mal-estar. E já dizer que o uso de drogas só faria com que tudo isso vá piorar, além das consequências jurídicas, familiares, escolares e outras. E identificar qualquer situação estressante no ambiente familiar. Vamos ter acesso a essa informação perguntando tanto individualmente para a criança ou adolescente, como também perguntando para os pais, separados ou juntos. Conflitos entre os pais, transtornos mentais na família. Um cuidado especial que nós devemos ter, isso tudo aí, você que gosta de assistir às nossas mini aulas e anotar, essa precisa ser anotado. Importantíssimo. Crianças e adolescentes que expressam sintomas depressivos, esses sintomas depressivos podem ser a expressão, não da depressão unipolar, mas pode ser a expressão
de um possível transtorno afetivo bipolar. Portanto, todas as crianças e adolescentes que tiveram procura de tratamento ou que por um motivo ou outro foram reconhecidas como apresentando, expressando, sofrendo por sintomas depressivos, devemos perguntar ativamente sobre alguma fase da vida que tenha ficado no polo extremo, ou com euforia, ou com irritabilidade e intolerância, bem como também perguntar sobre o histórico familiar de pais, irmãos e outros familiares com o transtorno afetivo bipolar. Temos um grande índice de crianças e adolescentes que estão sendo reconhecidos e tratados como tendo depressão e que, na verdade, expressam uma depressão do conjunto do transtorno afetivo bipolar. E identificar situações adversas na escola com a ajuda de professores. É quase que mandatório que nós, profissionais da saúde que atendemos crianças e adolescentes, precisamos fazer contatos com a escola para saber características especiais do aprendizado, mais do comportamento, mais dos relacionamentos com as figuras de autoridades, professores, coordenadores, diretor, vice-diretor, como também o relacionamento com os pares nesta instituição de ensino. Alguns dos nossos alunos questionam, mas a escola não tem tempo de ter essa possibilidade de estar nos acolhendo. Vocês vão se enganar. Quando começam a fazer isso, de credibilidade, a escola, muito pelo contrário, a maioria das escolas, felizmente, tem uma enorme gratidão de estarmos disponíveis para tratarmos destas questões com os nossos clientes que são também alunos. E prover tempo de qualidade com cuidadores e familiares. Ter a participação, o acolhimento, o diálogo, a psicoeducação com os pais e cuidadores não é parte acessória do tratamento de crianças e adolescentes. É parte imprescindível do projeto terapêutico singular da abordagem de crianças e adolescentes, independente do ambiente, desde o seu consultório particular até o seu trabalho em equipe no Centro de Atenção Psicossocial e da Infância e Adolescência, passando por enfermarias, passando por ambulatórios especializados. Então, essa abordagem ela é imprescindível. E encorajar e ajudar crianças e adolescentes a continuar ou iniciar atividades sociais e prazerosas. Acontece, na nossa experiência, casos práticos, especialmente filhos de profissionais que, em função das características do trabalho dos pais, precisam mudar constantemente de cidades e também de escolas. Então, são situações que, muitas vezes, a criança tende a ter um receio em retomar as atividades prazerosas, sendo que elas podem ser limitadas. E é muito comum isso. A criança, até quando fica mudando muito de escola ou de cidade, tende a estabelecer relacionamentos interpessoais mais frágeis, como prevenção, consciente ou inconsciente, de sofrer menos, já que existe a possibilidade de novamente serem removidas, deslocadas. Dessa maneira, então, essa é uma temática que deve ser tratada com essa criança e desse adolescente. Que não se limitar à profundidade dos relacionamentos pelo fato do risco de mudanças. Outra orientação é estimular crianças e adolescentes para a prática de atividades físicas, gradualmente aumentando o tempo dessas atividades. Nós, naturalmente, para os nossos pacientes adultos e idosos, repetidamente, nos nossos atendimentos, nos nossos grupos de psicoeducação, somos enfáticos e até chatos, né? De enfatizar, pedir, prescrever, recomendar, cobrar atividades físicas. E nós notamos, tanto pelo nosso dia a dia, como também pelos relatos dos nossos alunos e colegas de trabalho, que para crianças e adolescentes tendemos a ser mais condescendentes, a sermos mais permissivos de aceitar com que não façam atividade física. Então é importantíssimo que tenhamos essa política de estímulo à atividade física também de crianças e adolescentes, porque, óbvio, de maneira análoga, de forma correspondente, se a atividade física tem essa tamanha e óbvia importância para a saúde mental dos adultos e idosos, para crianças e adolescentes também é imprescindível. E
Planejar rotinas de despertar, comer, estudar, diversão e dormir. Outro questionamento dos nossos alunos. Mas se nós vamos estabelecer e intervir também em hábitos do dia a dia dessa criança e adolescente, pode gerar um desconforto, um ciúme, uma repulsa, uma recusa por parte dos familiares. Duas observações. É muito importante que crianças e adolescentes, ainda que haja horas e dias, como finais de semanas, de flexibilidade para atividades, que eles também tenham o seu dia a dia planejado. E disso nós podemos minorar esses potenciais problemas que vão ter com os pais responsáveis e cuidadores, tanto chamando esses pais cuidadores e familiares para participarem desta elaboração, melhor ainda se for uma elaboração consensual e discutida entre o profissional e os profissionais, com a criança e adolescente e com os seus pais responsáveis, pais ou responsáveis ou familiares que cuidam. Então, chegando a um planejamento, fica muito mais fácil. Às vezes, olha que incrível e legal, muitas vezes só estabelecendo um planejamento já reduzem esses sintomas ansiosos, porque famílias com mais desorganização administrativa de horários, tarefas e programações com antecipação geram ansiedade na criança de não saber qual vai ser a sua rotina do próxima semana, do próximo mês. Isso é bárbaro, é incrível. Apenas com programação em horários que ficam na parede, que ficam no tablet, que ficam num modo visível para essa criança e adolescente, já facilita muito o seu bem-estar, reduzindo os seus níveis de estresse e de ansiedade. Então, diante de medos excessivos, talvez medo é uma das principais causas de avaliações em ambulatórios de saúde mental da infância e adolescência. Então, reforçar com a criança e adolescência quanto tentam algo novo ou ação com coragem, de maneira supervisionada, apoiada, ajudar a criança e adolescente a enfrentar a situação passo a passo, gradualmente. Enfim, também discutir com a criança e adolescente e especialmente escrever com a criança e adolescente. Isso não é só porque eu sou terapeuta cognitivo comportamental, mas junto com a criança e com o adolescente, escrever pormenorizadamente o passo a passo de como vai resolver algumas de suas questões e em atendimentos posteriores ir acompanhando o que funcionou, o que não funcionou. O que funcionou, reforço positivo. O que não funcionou, correção, restabelecimento, mudança do passo a passo, discussão com a própria criança, com o professor, com o coordenador pedagógico, com o familiar, com o cuidador. Enfim, todos os tratamentos de crianças ou adolescentes, eles devem ser no sentido construtivo, progressivo, sujeito a revisões, a readaptações, tendo a oportunidade da criança e o adolescente expressar as suas ideias, as suas opiniões, as suas críticas. Tem profissional que se sente incomodado quando recebe crítica de criança, adolescente. Pais, então, fortemente. Nós vivemos um momento circunstancial que isto faz parte do funcionamento atual de crianças e adolescentes. Reconhecer os sentimentos e preocupações e estimular que confrontem seus medos. Ou seja, medo está no pacote dos sintomas ansiosos e podem ser muito bem tratados com terapia e apenas em casos extremos com medicamentos. E ajudar com a criança e adolescente planejar uma forma de manejo quando uma situação temida ocorrer. Esses sistemas, modos, metodologias, ensaios de ensaio de como a criança fazer o enfrentamento, roleplay com crianças, é um pouco questionável, mas muito mais aceito do que refutado pelos profissionais pesquisadores da área. Esses ensaios com a criança, de como lidar de maneira menos sofrida, de como enfrentar de forma mais assertiva, de como eliminar as questões fóbicas por meios de ensaio, são extremamente válidas e, logicamente, que precisam ser repetidas e depois aplicadas e receber o feedback da criança e do adolescente de quais foram as dificuldades que aconteceram, reensaiá-las de modo
a ir cada vez mais ficando mais hábil. E outras orientações. Explicar que transtornos emocionais são comuns e podem acontecer com qualquer um e não significa pessoa fraca ou preguiçosa. Aquele mesmo esforço que fazemos com adultos, idosos e seus familiares de instruí-los que transtornos mentais acontecem assim como doenças físicas e que da mesma forma que não julgamos alguém que teve pneumonia como sendo fraco e incapaz, também não podemos, não devemos e não tem nenhuma pertinência de falarmos que também criança e adolescente que apresentou sintomas depressivos e ansiosos, que esta seja incapaz, fraca, menos esperta do que os seus primos e vizinhos. Não tem isto. De novo, apesar de ser uma informação absolutamente óbvia para nós profissionais da saúde, elas devem ser expressas, faladas, confirmadas, relatadas, reafirmadas para os familiares e os pacientes. E transtornos emocionais podem causar pensamentos de falta de esperança ou de não vale a pena, mas esses pensamentos melhoram quando o transtorno melhora. Enfim, também pedagogicamente, explicar para pais e professores e os próprios pacientes menores que os adoecimentos, especialmente esses emocionais, são temporários e que têm uma alta probabilidade de serem resolvidos ou, no mínimo, minorados, reduzidos, eliminados ou viver de maneira menos sofrida com eles. E combinar que caso criança e adolescente tenha pensamentos de se machucar ou morrer, ela deve contar uma pessoa e confiar e voltar ao tratamento. Suicídio em crianças e adolescentes acontece no Brasil, sim, infelizmente. São dados pouco divulgados ou pouco vistos pela maioria dos profissionais. Então, suicídio em criança e adolescente é uma temática que tem necessidade, sim, de ser tratada, avaliada e buscada em crianças e adolescentes. Também, os nossos alunos perguntam, mas abordar suicídio com criança e adolescente não é um fator de risco? Não vai favorecer com que tentem e cometam? É muito mais arriscado você não tratar-se desse assunto, porque quando você trata desse assunto com a criança ou com o adolescente, ele tende a fortalecer o vínculo com você e tendem, na maioria das vezes, a revelarem a realidade de seus pensamentos e planos, se for o caso. Lógico que, vez ou outra, acontece de, mesmo você tendo abordado, mesmo você tendo intervido, mesmo você tendo prevenido, mesmo tendo comunicado aos pais e professores, acaba tendo um desfecho de morte de crianças e adolescentes. Infelizmente, nós temos uma quantidade que, apesar de todos os esforços e investimentos emocionais, profissionais, técnicos, terapêuticos, esse desfecho acaba acontecendo, infelizmente. Mas, muito melhor, óbvio, termos tomado todas as providências de acolhimento, intervenção e prevenção, do que de termos ficado omissos sobre perguntar, avaliar. E mais, perguntar mais de uma vez em mais de um momento. E nós temos aí, então, essa é uma mini aula sobre, então, como nós vamos abordar as crianças e adolescentes com transtornos mentais, com vários aspectos importantíssimos. E essa foi uma mini aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação em Neurociências para Infância e Adolescência. Aproveitem bastante essas informações que já foram ditas aqui. Tem pelo menos de 5 a 10 informações que podem ser usadas de maneira imediata para sua melhor performance profissional. E realizando a nossa pós-graduação, você vai ter acesso, lógico, a um número exponencialmente maior de informações em relação à atuação preventiva, interventiva e de reabilitação para crianças e adolescentes. Trata-se de uma área do conhecimento muito instigante, muito desafiadora e especialmente grandiosamente gratificante para nós que atuamos. Crianças, adolescentes, pais, cuidadores, professores tendem a ser muito gratos às nossas intervenções, diferente de algumas áreas da saúde e da saúde mental.
E as oportunidades de trabalho são amplas, desde concursos, processos seletivos, entrevistas de emprego, em centros de atenção psicossocial, infantis, CAPS-I, da infância e adolescência, ambulatórios especializados, hospitais pediátricos, consultórios particulares, consultoria de escolas de nível fundamental, médio e até superior. Enfim, há uma ampla possibilidade de trabalho com crianças e adolescentes, desde ambientes escolares, como também consultório particular, hospitais, clínicas, CAPS-I, enfim. A oportunidade de fazer essa pós-graduação te deixa numa condição muito favorável e competitiva para o mercado de trabalho. E nós temos várias vantagens das nossas pós-graduações. Uma delas é o corpo docente. Nossa, os nossos professores são muito competentes. São professores que, além de dominarem plenamente os assuntos que ministram aulas, eles também exercem a docência trazendo, sem esconder de forma nenhuma, as suas experiências por terem pego essas informações e aplicado lá no seu campo de trabalho, como professores, como consultores, como clínicos, como assistentes de equipes, como líderes de comunidades terapêuticas, enfim, os nossos professores, eles combinam conhecimento atualizado com experiência prática e uma alta disponibilidade para ensinar o que é de efeito mais rápido, o que é mais difícil, o que deve se ter cuidado em termos éticos, em termos jurídicos. E além disso, além de professores maravilhosos, as nossas aulas e módulos são independentes, de modo que ao final de cada aula e de cada módulo, você está mais capacitado, mais informado, mais hábil para imediatamente prestar uma assistência melhor, realizar uma pesquisa mais eficiente, uma consultoria mais rica, ser mais valorizado lá no seu trabalho, na sua escola, sendo reconhecido e convidado para chefiar equipes, para atuar como supervisor de conhecimentos, enfim. E a partir do início da pós-graduação e depois dela, fica muito mais fácil o seu reconhecimento profissional pela sociedade, pelos seus pares, pelos seus contratantes, pelos seus clientes, e assim você passa a ser convidado para ministrar palestras, cursos, participar de congressos como expositor, como proletor, como palestrante, vai dar entrevista em rádio, televisão, jornal, enfim. A pós-graduação leva você a um outro patamar profissional. Isso causa um bem-estar pessoal indescritível. E mais, nós queremos tanto, mas tanto, facilitar o seu acesso à nossa pós-graduação, que facilitamos também a parte financeira. Você que é ex-aluno, ex-aluna, ou trabalha em uma empresa conveniada com o NIP, imediatamente na sua matrícula, você já pode ter uma redução, já pode ter um desconto na sua parcela. E mais, você que não pôde ter essas duas oportunidades, tem uma política que facilita muito a parte financeira. Não vai precisar de banco, não vai precisar de financeira. A própria Unip tem uma política de financiamento. Mesmo o curso tendo duração de 12 meses, pode ser pago em até 18 parcelas. Mesmo o curso tendo duração de 18 meses, pode ser pago em até 24 parcelas. Sem nenhuma garantia, fiador, ou seja, é nós da Vida Mental junto com a Unip proporcionando as melhores oportunidades para você realizar a sua pós-graduação e ir para um patamar além, superior da sua performance profissional, de realização pessoal, profissional, mais reconhecimento social, mais melhor remuneração. E nós, antes lá da sua inscrição e matrícula, queremos demonstrar a nossa disponibilidade em contribuir e facilitar o seu trabalho e a sua inserção no nosso curso. Você pode ligar diretamente para meu celular, 11 99622 8835. Passe uma mensagem de texto, deixe sua mensagem de voz na caixa postal, escreva por WhatsApp, você vai ter respostas de tudo. Também,
pode escrever para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br. Na nossa equipe Vida Mental também você pode escrever para cursos@vidamental.com.br e também fazer contato no telefone 11 99 901 6189. E mais, você quer falar diretamente com o NIP? Ótimo! Você vai ter contato com uma equipe maravilhosa, competente, disponível de profissionais que querem, da melhor maneira possível, informá-lo, com informações das partes pedagógica, administrativa, metodológica, financeira. Pode fazer isso sem custo, de todo o Brasil, no 0800 010 9000, e você que mora na Grande São Paulo, pelo telefone 11 2166 1066. Assim, muito obrigado por ter assistido a mini aula. Faço votos que aproveite da melhor maneira possível e já dou as boas-vindas antecipadas para o nosso curso de pós-graduação em Neurociência da Infância e Adolescência ou de Saúde Mental para equipes multiprofissionais. À sua inteira disposição, um forte abraço meu de todas as equipes Vida Mental e Unip. Com essas informações, com a nossa pós-graduação, você então irá muito mais além.